Ora lá, sejam muito bem-vindos a mais um videocast US Sports em PT, todas as coisas do desporto americano em português de Portugal, comigo Ricardo Silvestre. Eu peço desde já muitas desculpas a quem gosta de ver estes programas também para ver notícias sobre a NHL, a MLB e também a NBA. E eu prometo que vou voltar a isso tudo, mas agora estamos naquela que é a fase decisiva do Campeonato Americano de Futebol Americano, a NFL, com este fim de semana o Divisional Round, portanto as meias finais de cada conferência. Para o ano também vai haver. Para a semana temos as finais de conferência e depois temos o Super Bowl. Portanto, o que é que eu vou prometer? Este show é só sobre futebol americano. O próximo, como são as finais de conferência, já é mais curtinho. Já vou introduzir um tema e depois volto ao ataque então com a NBA, com a NHL, com a MLB, com a NASCAR. Portanto, não se vão embora, digamos assim, se vocês gostam menos da NFL, porque brevemente a NFL, infelizmente para nós que somos fãs da modalidade, vai acabar e como tal os outros desportos vão avançar, ok? Com isso feito, tenho o Pedro Viana por remoto para falarmos exatamente sobre os jogos deste fim de semana, sábado e domingo, o Divisional Round dos playoffs da NFL. Like this behind my back for a long time. But now I said it right here. Right, exactly. Well, we got no problems then. I think that you probably won't say it again. I bet I do. Okay. Chris? Muito bem, estou de volta e comigo está o Pedro Viana, por remoto. Olá Pedro, como é que estás? Olá Ricardo, olá a todos que nos veem hoje. Muito bem, como prometido, vamos mergulhar no Divisional Round, primeiro com a apresentação dos jogos e depois iremos dar as nossas previsões, juntamente com as previsões de Las Vegas. Mas antes, Pedro, 2 minutinhos para me falares do que é que achaste sobre o Wild Card Weekend, particularmente quais é que foram os jogos que te surpreenderam mais e aqueles que acabaram por confirmar o vencedor. Surpreenderam mais o jogo primeiro da semana, foi o dos Titans contra os Chiefs. Não estava à espera que os Chiefs caíssem daquela maneira, mas o que é certo é que a partir do momento em que Travis Kelce se lesionou, a equipa baixou os braços, não teve maneira nem forma de reagir à adversidade e acabou por ir perdendo controle do jogo até ao ponto em que os Titans passaram para a frente do jogo. Outra surpresa também acabou por ser o facto de Jacksonville ter tido um jogo tão renhido com o Buffalo, não ter conseguido separar mais no marcador, e uma surpresa que nós dissemos que podia acontecer foi a inexperiência dos Rams em casa, não terem conseguido fazer aquilo que fizeram durante toda a época em termos de ataque, desta vez contra os Falcons. É verdade, Pedro, junto-me contigo nesse teu argumento, ou seja, eu tinha falado nisso, que eram os Falcons eram mais perigosos do que aquilo que estava à espera, exatamente por causa da diferença de experiência. Estou contigo, também estou sem dúvida contigo também no facto de Tennessee ter ido ganhar Kansas City, e depois eu gostava de fazer a referência no jogo entre New Orleans e Carolina, a diferença que é 2 quarterbacks acima da média, é verdade, com 2 quarterbacks que estão muito abaixo da média. Portanto, a diferença do jogo que nós vimos de Drew Brees e de Cam Newton para Bortles e para Taylor foi abissal. Foram as coisas que ficaram no olho. Muito bem, Pedro, vamos começar a avançar já com os jogos deste fim de semana. E vamos começar com o jogo de sábado à noite, aqui em Portugal, na sua Sport TV, para quem a tiver, e que é o jogo entre a equipa de Atlanta e a equipa dos Philadelphia Eagles. Os Atlanta vêm via wildcard, como já fizemos referência. Os Philadelphia Eagles têm o primeiro lugar na conferência, ficaram uma semana a descansar e agora recebem em casa então a equipa de Atlanta neste jogo, que é um jogo duelo entre pássaros. Pedro, diz-nos tu quais é que são as chaves do jogo para ti. Bem, para mim, para este jogo, pouca gente pensaria há um mês atrás que assim seria, mas os Falcons entram para este jogo como favoritos. Os Falcons neste momento são uma equipa mais completa, com um ataque em corrida, com um ataque em passe, com uma defesa que recebe menos crédito do que aquilo que devia receber, mas uma defesa muito rápida e com jogadores de muita qualidade e que está a entrar nestes playoffs com a mentalidade certa. Já os Eagles, com a ausência de Carson Wentz, a equipa torna-se
mais dependente do jogo em corrida, mais fácil de neutralizar no ataque e todas as esperanças estão depositadas na defesa. Portanto, se o ataque dos Falcons conseguir proteger bem a bola, será difícil para estes Eagles conseguirem vencer o jogo, porque a defesa dos Falcons estará concentrada em parar o jogo em corrida e em colocar o jogo e a pressão em Nick Foles e obrigar que ele faça turnovers, cometa erros e assim que os Falcons consigam vencer o jogo. Muito bem, ou seja, é o game plan do jogo contra Los Angeles, que é, se alguém nos vai ganhar é o quarterback, nós não vamos deixar que o jogo em corrida seja o que faz a diferença. Neste caso, se lá tivesse o Carson Wentz, como tu disseste, é uma faca de dois gumes. Não estando, e da maneira como o Nick Foles esteve nas últimas semanas, inclusive ao ponto do próprio treinador principal dos Eagles, o Peterson, ter posto em consideração meter o Sudfeld, que é o quarterback, o terceiro quarterback, portanto, do depth chart, realmente as coisas complicam-se para a Filadélfia. Eu estou contigo também, Pedro, no que se trata da equipa defensiva da Atlanta. Eu acho que neste momento é a unidade que está melhor. Eu lembro-me de estarmos a fazer o jogo contra os Rams e só se via os corners e os safeties de Atlanta por todo o lado. O Neal, então, parecia que estava em todo o lado no campo. E depois aquela segunda linha defensiva também muito, muito forte. E, aliás, Pedro, desafiava-te porque vamos mostrar aqui os dados. Vamos começar pelos dados da defesa entre Atlanta e New Orleans. Olhando aqui para as barras é fácil ver que a equipa de Filadélfia é ligeiramente melhor, permite menos jardas em corrida, permite menos pontos. Neste caso, nas jardas em passe, altera um bocadinho, porque aí os Atlanta são um bocadinho melhores. Portanto, Pedro, aqui tu achas que o que é que pode balancear na comparação defensiva? Bem, aqui a comparação defensiva, também há que ser dito que estas estatísticas refletem aquilo que aconteceu ao longo de toda a época e não podemos separar a defesa do ataque, portanto são intercomplementares. Significa que quando o teu ataque está a desempenhar muito bem, também a tua defesa por arrasto também vai ter que desempenhar bem, especialmente quando estás à frente do marcador, torna-se mais fácil. No entanto, o número que é preocupante para a defesa dos Eagles, principalmente, é o facto de permitirem muitas jardas em passe, porque a cobertura em passe desta defesa dos Eagles depende da primeira linha defensiva. Se a primeira linha defensiva consegue colocar a pressão no quarterback adversário, a terceira linha defensiva tem um bom dia, mas quando isso não acontece, ou quando a defesa tem que ficar muito tempo em campo e começa a ficar mais cansada, aí sim é quando começamos a ver as equipas a conseguirem colocar jardas em passe nesta defesa dos Eagles. Muito bem. Também uma passagem rápida pelo ataque. Quando comparamos o ataque das duas equipas, ligeira vantagem para Atlanta nas jardas em passe, um pouco como o Pedro estava a dizer. Vantagem, curiosamente, apesar de Wentz, isto são dados da época regular, no jogo em corrida, principalmente por causa de Jay Ajayi, que também foi dar uma grande ajuda, e mais pontos por jogo com os Eagles, apesar de, claro, isso agora passar a ser mais problemático com a ausência de Foles. Muito bem, Pedro, avançávamos agora para um outro jogo, que é o jogo, neste caso, da madrugada de sábado para domingo, portanto, 1h30 da manhã, aqui em Portugal, que é, neste caso, o jogo entre a equipa de New England e a equipa de Tennessee. Os Titans vão jogar a Foxborough, também exatamente porque New England foi o primeiro classificado da conferência. E Pedro, o que é que tu vês então neste jogo? Bem, os Titans chegam aqui quase como candidato de surpresa, ninguém estava muito à espera e desta vez não vão ter uns Chiefs à sua frente. Tem uns Patriots que são a equipa que mais bem se prepara na liga para enfrentar os adversários, e se há uma coisa que conhecemos de Bill Belichick é que o seu estilo de planear no jogo é sempre tirar aquilo que o adversário faz melhor, tirar isso da equação e obrigar o adversário a batê-lo com outras armas que não aquela que é a sua melhor arma. Exato. E neste momento, para os Titans, aquela que é a melhor arma é o jogo em corrida. E é nisso que os Patriots vão focar. É certo que os Patriots este ano não têm estado tão bem defensivamente, mas se Bill Belichick for capaz, e é neste jogo capaz de apenas se preocupar com a corrida, porque não tem receio do jogo em passe, a não ser que Marcus Mariota passe o jogo a fazer passos para si próprio. Portanto, caso isso não aconteça, os Patriots basta
pararem o jogo em corrida, obrigarem Mariota a ser ele a decidir o jogo e, mais uma vez, tem meio caminho andado. Do outro lado, a atacar, sabemos bem como estes Patriots são fortes, tem Tom Brady, tem Gronkowski, tem um Dion Lewis, o running back que está em emergência neste momento na liga, um running back super completo que é uma mais-valia no jogo, corrida pelo exterior, pelo interior e também no jogo em passe. Portanto, estes Patriots no ataque têm todas as armas necessárias para bater estes Titans e penso que defensivamente vão ter o game plan certo para anular o ataque dos Titans. Sabes, Pedro, a maneira como o Bill Belichick é até certeza absoluta que eles andaram a semana toda a treinar contra autopasses para touchdown. Não tenho dúvidas nenhumas que eles já têm isso protegido. Muito bem, eu vou só prolongar aquilo que tu disseste. Eu acho que o jogo se resolve muito entre linhas defensivas, neste caso entre a segunda e a terceira linha defensiva de Tennessee, quando o Gronk passa pelo caminho, pelo campo e leva tudo à frente. Portanto, a defesa de Tennessee tem que parar isso. E do outro lado, entre a primeira e a segunda linha defensiva de New England, porque eles têm que parar o Henry, porque ele teve muito bem contra Kansas, vai ser ele a transportar a bola, vai ser ele a levar o ataque de Tennessee para a frente e eu acho que o jogo se resolve aí. Vamos ver aqui algumas das comparações estatísticas, neste caso vamos começar pelas do ataque. Ligeiramente, não, melhor claramente para Patriots, mais jardas por jogo, mais jardas em passe, mais pontos, mais jardas em corrida, portanto domínio aqui na comparação atacante e Pedro, falavas na comparação defensiva, neste caso os Patriots também melhores, neste caso menos pontos por jogo, que é o mais interessante, ou que é o mais importante, mas interessante é que Pedro, Tennessee até é melhor a defender contra a corrida, a defender contra o passe e no total de jardas. Portanto, aqui o que importa referir é que os Patriots, apesar de serem piores, permitem menos pontos. Exatamente, estes Patriots ao longo da época foram melhorando mais para a parte final, tiveram algumas apostas falhadas, mas uma coisa que se viu, e principalmente quando eles andavam pela zona baixa da tabela no que toca às estatísticas defensivas, é que esta equipa vivia muito à custa do seu ataque, mas também pela capacidade que tinham de fechar a end zone. Ou seja, eles permitiam ao adversário avançar muito no terreno, mas depois eram capazes de fechar a end zone e de limitar os adversários a field goals e evitar que eles marcassem touchdowns. Aí se explica este número mais baixo de pontos sofridos por jogo, apesar de permitirem mais jardas ao adversário. Exatamente, Pedro, e assim fica também apresentado os dois jogos de sábado e vamos agora passar então para o jogo de domingo, o primeiro, o das 6 da tarde, que para quem está a ver agora, de dizer que este jogo passa à 00:30 na Sport TV, portanto para quem vai ver o jogo na Sport TV, o jogo é às 6 da tarde, mas vai passar em diferido, mas nós vamos aqui falar nele como se fosse um jogo normal, claro está. E Pedro, a coisa talvez, na minha opinião, o mais desequilibrado dos 4 jogos. Eu ainda acho que Tennessee, New England consegue ser mais aproximado que este jogo, apesar das lines de Las Vegas não refletirem isso, porque eu acho que isto vai ser um desastre completo. A equipa de Jacksonville é verdade que ganhou a Tennessee quando jogaram durante esta época, é verdade que tem uma defesa que é uma defesa forte, é verdade que até pode com o Fournette fazer qualquer coisa, mas eu acho que esta equipa dos Steelers só perde o jogo se houver o problema de eles tiveram uma semana onde tiveram descanso, depois na outra semana o Le'Veon Bell e o Ben Roethlisberger também não jogaram, o Antonio Brown também não está a 100%, portanto eu acho que a única coisa que pode falhar aqui é se os Steelers puserem um ovo de todo tamanho. Qual é que é a tua opinião? É exatamente isso que tu acabaste de falar, é a chave para este jogo. Ou seja, os Steelers são a melhor equipa, são a equipa mais completa, têm algo a provar, especialmente por terem perdido o jogo da época regular de forma categórica, e para os Steelers perderem este jogo há duas chaves. Primeiro é essa que acabaste de referir, é se a equipa, pelo facto de ter descansado a maioria dos titulares na semana 17 e pelo facto de terem estado uma semana de descanso, venham agora fora de ritmo, ao passo que os Jaguars também descansaram os jogadores na semana 17, mas já tiveram que puxar pelos galões na semana passada para poderem vencer o jogo. E o outro fator é, se Ben Roethlisberger tentar fazer demais e tentar mostrar que aquilo que aconteceu na semana 5 entre estas duas equipas foi um exemplo, um acidente de percurso, uma vez sem exemplo,
Mas Dizer ao que, forçar... para Pedro dizer que ele teve 5 interseções nesse dia. Exatamente, é isso mesmo que eu ia focar, que é, se ele tentar fazer demasiado, não proteger a bola, e sabemos como Ben Roethlisberger gosta de correr riscos por vezes, contra esta defesa de Jacksonville, que apesar de ter sido muito boa durante a época regular, nestas últimas semanas não tem estado ao nível daquilo que é o habitual. Só se os Steelers se puserem, se passa a expressão, a inventar com Ben Roethlisberger a cometer turnovers, aí os Jacksonville estarão de volta ao jogo, porque eu acredito que esta equipa dos Steelers, sendo superior e querendo provar que aquilo que aconteceu na semana 5 foi um acidente de percurso, que a vitória não escapará a esta equipa dos Steelers. Muito bem, vamos aqui a algumas comparações no ataque, neste caso os Steelers melhor, em quase todas as categorias, mais jardas em passe, mais conversões de terceiro down, e a equipa de Jaguars melhor nas jardas em corrida, o que não deixa de ser interessante, na comparação com ter Le'Veon Bell devia fazer com que esta barra fosse um bocadinho mais para a direita, e depois também nos pontos por jogos, mas aí 26, 25 não é por aí. Vamos ver agora nas comparações defensivas, neste caso, melhor a equipa também dos Jaguars, permitem menos jardas em passe, permitem menos pontos, permitem menos conversão de terceiro down. Só há aqui um que é diferente, é que a equipa de Pittsburgh é melhor a defender contra a corrida. E Pedro, passo já para ti, porque se há uma estatística que os Jaguars não queriam, é que a equipa com que eles vão jogar seja muito melhor a defender a corrida, porque é aí que eles vão ter que basear o jogo, a equipa dos Jaguars. Exatamente, dois chaves importantes desta estatística têm a ver com o seguinte. Primeiro, é mau para os Jaguars que os Steelers sejam tão bons a defender contra a corrida, porque o fundamental do seu jogo é o jogo em corrida. No entanto, salientar que nas últimas semanas Fournette não tem estado tão bem quanto esteve no início da época, especialmente quando enfrentaram os Steelers, em que parecia que ele tinha uma mudança extra e tinha um pouco mais de velocidade. Outra coisa é que esta equipa dos Jaguars, tal como está neste momento, está construída para estar à frente do marcador. Ganhar uma vantagem, seja através de um turnover, seja através de um touchdown atacante, e depois poder utilizar o seu jogo em corrida, utilizar a sua defesa, saber que o adversário está à procura do prejuízo e assim ir consumindo relógio e metendo a defesa na melhor situação possível. Não vai ser fácil conseguir isto contra estes Steelers, porque os Steelers são uma equipa que normalmente marca muitos pontos e é difícil imaginarmos os Jaguars estarem à frente do marcador e a proteger a liderança. Concordo totalmente contigo e é isso que vamos estar atentos. E agora vamos para aquele que é o último jogo do domingo, um jogo-chave, obviamente o marquee game, como dizem os nossos amigos americanos. Daí o jogo será às 9h40, hora de Portugal, em direto na Sport TV, e que neste caso é o jogo entre a equipa dos New Orleans Saints que vão a Minnesota. Minnesota, o segundo classificado da Conferência Americana, joga neste caso com o New Orleans, portanto o seed mais elevado. E Pedro, também este é um jogo que é um jogo de vingança, vamos dizer assim. É um jogo que é no estádio dos Minnesota, o que pode ser importante principalmente para esta equipa dos Vikings, que ganhando hoje e depois esperando, quiçá, por uma derrota de Filadélfia, poderão ter os jogos no seu estádio até ao Super Bowl. Mas antes disso, quais é que tu achas que são os pontos-chave no jogo para este encontro? Bem, este vai ser um jogo interessante. Os jogos de domingo vão ser 2 rematches, ou seja, jogos que já vimos. Este, por acaso, transmitimos na Sport TV logo na semana 1. E a primeira coisa que há a dizer é que estas equipas não têm nada a ver neste momento com aquilo que eram na semana 1. Para mim, a chave do jogo passa pela experiência dos quarterbacks. Sabemos que Drew Brees, um quarterback super experiente, já venceu um Super Bowl. Ainda por cima tem um ataque com armas como Michael Thomas, com 2 running backs que lhe aliviam imenso da pressão. E do outro lado temos um Case Keenum, que se está a estrear nesta posição, tem feito uma época muito melhor do que aquilo que alguém esperava. Por exemplo, dizer que estas duas equipas, quando se enfrentaram na semana 1, o quarterback titular foi Sam Bradford, que depois se lesionou e originou que Case Keenum fosse o quarterback titular dos Vikings. Os Vikings também têm um jogo em corrida, o Latavius Murray tem feito o seu trabalho. Claro que perderam o rookie, que no jogo da semana 1 arrasou com a defesa dos Saints. Estamos a falar do Dalvin Cooks. E depois
esta equipa alicerça-se muito na defesa. Vai ser muito interessante a ver como é que Drew Brees e o ataque dos Saints, com tanta qualidade com Alvin Kamara e Mark Ingram, são capazes de enfrentar esta defesa e de abrir esta defesa que tão bem se fecha a defesa dos Vikings, aí que Mike Zimmer costuma planear muito bem como é que há de desmantelar o ataque adversário. Deste jogo, para mim, vai ter uma tarefa muito difícil, já que os Saints têm mais opções e a chave do jogo passará, para mim, pela experiência de Drew Brees e pelo facto dos Saints no ataque terem mais opções para conseguir explorar o seu jogo atacante. Muito bem, vamos então comparar alguns dados estatísticos. Neste caso, começamos pela defesa. Na defesa, os Vikings têm todas as barras para a esquerda das barras dos Saints, ou seja, são melhor em todas as categorias. Inclusive, até reparem na diferença de pontos de 15.8 para 20.4. Reparem nas jardas em corrida de 83 para 117 e até mesmo no total de jardas de 275 para 336. Portanto, aqui claramente vantagem para Minnesota, era aquilo que o Pedro estava a falar. E agora, na comparação das estatísticas atacantes, aqui um bocado mais vantagem Saints, mais jardas em passe, mais jardas em corrida, mais pontos na conversão de terceiro down, é que eles não são tão bons como a equipa de Minnesota. Portanto, Pedro, são, como nós costumamos dizer muitas vezes, são duas equipas que vão encaixar muito bem uma na outra, um ataque muito bom contra uma defesa muito boa, e depois do outro lado vamos a ver se Case Keenum consegue estar à altura deste palco, que ele sabe que neste momento a equipa é dele e sabe que a equipa depende realmente do seu sucesso para ir longe nos playoffs, e depois do outro lado a defesa dos Saints, que vamos a ver se aproveitam esse ponto fraco, apesar de, como tu disseste, o Murray está lá, o Thielen também é um jogador que dá imenso nas vistas, portanto eu acho que vai ser, vai ser um jogo muito interessante. Muito bem, Pedro, vamos ficar por aqui nesta parte, agora vamos dar um pulinho a Las Vegas, para vermos quais é que são as previsões das casas de apostas e também as nossas previsões de quais é que são os resultados e de qual é que é o over-under para pontos marcados. That vision of the big winner somehow emerging from the last-minute pre-dawn chaos of a stale Vegas casino. Muito bem, cá estamos nós de volta outra vez e neste caso vamos analisar as picks de Las Vegas e também dizer qual é que é a nossa opinião. E Pedro, vamos começar já pelas lines dos dois primeiros jogos, portanto o Divisional Round 1 e 2. O 1 é o Atlanta -3 em Filadélfia. A nossa opinião conjunta é take it, portanto neste caso, Pedro, ou Filadélfia ganha por muito pouco, ou então o Atlanta vai ganhar por mais 3. Sim, eu penso que sim. Claramente Atlanta favorito, algo que não se via há muito tempo, a seed número 1 não ser favorito em casa, mas neste momento estes Eagles não são os Eagles que conquistaram o seed número 1. Muito bem, vamos passar agora para o over-under, 41 pontos e meio. Aqui estamos os dois de acordo em under. E Pedro, acho que é under mais por causa, deste caso, da equipa de Filadélfia. Não concordas? Exatamente, seria claramente um over com Carson Wentz a jogar como quarterback dos Eagles, mas neste momento não se acredita que com o Nick Foles esta equipa dos Eagles seja capaz de produzir muitos pontos. Muito bem, eu também acho que a Atlanta vai marcar os necessários para ganhar e depois também estamos nos elementos, ou seja, o Lincoln Field não é um pavilhão, não é um estádio coberto, portanto vai haver frio, vai haver vento e eu também, neste caso nós dois estamos de acordo nesse aspecto. Vamos agora para as lines da madrugada de sábado para domingo. Tennessee mais 14 em New England. Pedro, tu aqui take it imediatamente, não foi? Sim, ou seja, eu aqui acho que esta equipa dos Patriots, com o poder atacante que tem, eu acho que vencem por 2 touchdowns de diferença à vontade, se não for mais. Muito bem, onde reparar que nós não colocámos o ponto de exclamação, portanto vai ser seguramente aqui a roçar os 13, 14 pontos. Vamos a ver, isto se Tennessee conseguir dar a luta, claro está. Over-under 48 pontos, nós achamos que é under por razões óbvias, Pedro. Uma vez que este jogo muito seguramente não vai ter muitos pontos.
Exatamente, e a maior parte dos pontos serão marcados pelos Patriots, e nesta fase acho que os Patriots marcam os suficientes para vencer e não vão tentar carregar mais no marcador para se poupar também para o jogo da semana seguinte. Muito bem, com isso feito, vamos então agora passar para as lines de domingo. E domingo temos Jacksonville mais 7,5 a Pittsburgh. E aqui é o jogo onde nós não estamos os dois de acordo. Eu digo take it. Portanto, eu acho que Pittsburgh vai ganhar seguramente por 10, até por 13 pontos. O Pedro já diz stay away. Stay away porquê? Porque, apesar de eu achar que a equipa dos Steelers vai vencer o jogo, acho que há muita indecisão aqui no resultado. Ou seja, este jogo pode ser uma de duas coisas. Pode ser um jogo muito próximo, com a defesa dos Jacksonville a dar água pela barba ao ataque dos Steelers, e aí Jacksonville com mais 7 pontos, apesar de poderem perder o jogo sendo renhido, é uma boa aposta, mas por outro lado também se pode tornar num blowout e seria uma má aposta. Portanto, os Steelers por um touchdown e se o jogo se tornar num blowout, seria uma boa aposta os Steelers por um touchdown de diferença, mas apostar em Jacksonville seria uma má aposta apenas com um touchdown de vantagem. Portanto, eu digo que podendo haver estes dois cenários tão dispares, é que eu digo stay away. Stay away. Eu, na minha opinião, há confiança. Over-under, 41 pontos, ambos dissemos under. Já agora, passando para o jogo de domingo, New Orleans mais 4 em Minnesota, e aqui, Pedro, fomos os dois stay away. Portanto, aqui pode cair para um lado como pode cair para o outro. Exatamente, sem dúvida alguma. Duas equipas que encaixam bem, como nós tínhamos dito, e é impossível prever um vencedor neste momento. Portanto, de dizer que não é uma line mais apertada, porque o que Las Vegas está a tentar fazer é exatamente puxar pelas apostas, porque em certos... Se vocês procurarem noutros sítios, até nem se admirem que encontrem 3, 2,5. Havia em algumas casas de apostas, inclusive a Pick'em. Portanto, é normal. Nós seguimos o Bovada e é esse que utilizamos como referência. Já agora, over-under de pontos, 46 pontos e meio. E aqui, Pedro, dizemos que é over. Exatamente, apesar de duas defesas acima da média, uma muito boa, uma acima da média, eu acho que claramente estes ataques serão capazes de produzir pontos o suficiente para ultrapassarmos essa marca. Muito bem, nós vamos ficar por aqui. Eu vou agradecer ao Pedro por ter estado comigo. O nosso programa já vai longo, mas é sempre bom quando falamos sobre a NFL, e ainda por cima, quando já estamos a chegar ao final e estes jogos são a eliminar. Portanto, Pedro, vou agradecer muito por ter estado comigo durante este bocadinho aqui no US Sports MPT. Obrigado, Ricardo. E agora vamos para as despedidas. O Pedro vai voltar para a semana quando for para falar sobre as finais de conferência. E agora vamos para as despedidas, só umas despedidas rápidas para acabarmos o programa, e eu e o Pedro voltamos para a semana. Muito bem, hoje não tenho tempo para comentários e despedidas. De qualquer maneira, vocês podem nos sempre fazer enviando uma mensagem para o nosso canal do YouTube, US Sports MPT, ou então para a nossa página Facebook. De dizer, no entanto, só para relembrar, uma vez que este foi um programa só sobre a NFL, que para aqueles que nos veem na Sport TV, eu já tinha feito essa referência no programa passado, mas para quem não viu, nós não iremos no Super Bowl dizer comentários e e-mails, tweets no ar, ok? Foi uma decisão da Sport TV, eles falaram connosco, faz sentido. Portanto, para mais detalhe, podem ver o programa anterior a este, mas nós não iremos estar em contacto com os nossos telespectadores, com alguns de vocês que estão a ver e que nos seguem na NFL. Ok? Assim sendo, vamos voltar para a próxima semana, novamente com um programa que vai falar sobre a NFL, mas depois também outros desportos, porque o desporto americano não para. Ok? Então, sendo assim, até para a próxima semana.